Algumas das histórias mais importantes da nossa vida não são aquelas que ouvimos. Histórias silenciosas. Histórias que nascem dentro da mente. Histórias que se repetem tantas vezes que começam a parecer verdades. Existe algo curioso sobre este vídeo. Entre milhões de vídeos na internet, você parou exatamente neste. Talvez por curiosidade, talvez por acaso, ou talvez porque alguma pergunta silenciosa tenha encontrado este momento. Essa é uma carta do tempo, e talvez ela seja para você. Talvez porque exista algo na sua própria história que esteja tentando ser compreendido. Porque existe algo sobre a vida que quase ninguém percebe. Todos nós estamos vivendo uma história. Todos. Mas raramente paramos para observar qual história estamos vivendo. A vida acontece rápido. Os dias passam. Compromissos aparecem. Problemas são resolvidos. Planos são feitos. E no meio de tudo isso, a narrativa da nossa vida continua sendo escrita. Quase sempre em silêncio. Desde o momento em que nascemos, começamos a ouvir histórias. Histórias sobre quem somos. Sobre o que devemos fazer. Sobre o que é possível. Sobre o que não é. Primeiro, essas histórias vêm da família. Depois da escola. Depois da sociedade. Aos poucos, essas narrativas começam a se misturar com os nossos próprios pensamentos. E chega um momento em que algo curioso acontece. Já não sabemos mais distinguir quais ideias realmente nasceram dentro de nós e quais foram apenas repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdade. Pense por um instante. Quantas vezes você já disse algo como: "Eu sou assim, isso não é para mim. Eu nunca tive sorte. Minha vida sempre foi difícil." Essas frases parecem simples, parecem apenas comentários sobre a vida, mas na verdade são fragmentos de uma história, uma narrativa interna que você começou a contar para si mesmo. E quanto mais uma história é repetida, mais real ela parece. Imagine um escritor. Ele começa um livro com algumas linhas, algumas frases iniciais. Depois escreve um capítulo, depois outro. E pouco a pouco a história começa a ganhar forma. Personagens aparecem, conflitos surgem, direções são tomadas. Agora imagine que a mente humana funciona de maneira muito parecida. Todos os dias você escreve pequenas frases sobre quem você é, sobre o que pode, sobre o que merece, sobre o que acredita ser possível. Frases pequenas, pensamentos rápidos, interpretações momentâneas. Mas quando essas frases começam a se repetir, elas deixam de ser apenas pensamentos. Elas se tornam capítulos. Capítulos que formam a narrativa da sua vida. E com o tempo, essa narrativa começa a parecer definitiva, como se fosse uma verdade absoluta. Como se a história já estivesse escrita. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas esquecem. Elas também são o autor. Mesmo assim, vivem como se fossem apenas personagens. Como se estivessem apenas reagindo ao que acontece. Como se não tivessem influência sobre a direção da história. Mas a verdade é que a narrativa continua sendo escrita. Todos os dias. A cada pensamento. A cada interpretação. A cada decisão. Existe algo poderoso no momento em que alguém percebe isso. Porque quando você percebe que está vivendo uma história, algo muda. Você começa a observar os próprios pensamentos. Começa a notar padrões. Frases que aparecem repetidamente. Medos que voltam. Dúvidas que parecem familiares. E pouco a pouco você começa a perceber algo interessante. Talvez essas ideias não sejam verdades absolutas. Talvez sejam apenas histórias antigas. Histórias que alguém contou para você. Histórias que surgiram em momentos difíceis. Histórias que nasceram quando você ainda estava tentando entender o mundo, mas que continuaram sendo repetidas, mesmo quando já não fazem mais sentido. Agora imagine algo diferente. Imagine que hoje você pudesse começar um novo capítulo. Não apagar o passado. Não fingir que certas coisas não aconteceram, mas mudar a direção da história. Porque todo livro tem um momento em que algo muda. Um ponto de virada. Um instante em que o personagem percebe algo que antes não via. E a partir desse momento, a narrativa começa a seguir outro caminho. Talvez esse momento não seja um grande acontecimento externo. Talvez seja apenas um momento de percepção. Um instante em que você entende que a história ainda está sendo escrita e que você ainda está participando dela. Talvez a maior mudança na vida não esteja nas circunstâncias externas, mas na forma como interpretamos aquilo que vivemos. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, exatamente a mesma situação, e ainda assim criar histórias completamente diferentes sobre ela. Uma pessoa pode interpretar aquele evento como prova de que não é capaz. Outra pessoa pode interpretar como uma experiência de aprendizado. O evento é o mesmo, mas a narrativa muda tudo, porque é a história que damos aos acontecimentos que molda nossas emoções, molda nossas decisões, e muitas vezes molda também o rumo da nossa vida. Talvez exista dentro de você um espaço silencioso, um
lugar onde novas interpretações podem nascer, um lugar onde novas histórias podem começar, histórias que ainda não foram limitadas pelo passado, histórias que ainda não foram definidas pelo medo. Talvez a pergunta mais importante não seja: o que aconteceu comigo? Talvez a pergunta mais importante seja: que história eu escolhi contar sobre o que aconteceu comigo? Porque é essa história que molda o significado da experiência. É essa história que influencia o que você sente, o que você acredita e o que você decide fazer a partir daqui. Talvez o tempo tenha enviado esta carta apenas para lembrar algo simples. Você não é apenas um personagem na sua própria vida. Você também é um narrador. E o narrador sempre tem a possibilidade de mudar o rumo da história. Talvez não de forma instantânea, talvez não de uma vez, mas palavra por palavra, pensamento por pensamento, capítulo por capítulo. E se isso for verdade, então cada novo dia traz consigo uma pergunta silenciosa. Que história você vai continuar escrevendo a partir de agora? Se essa carta encontrou você em um momento interessante da sua vida, talvez exista uma reflexão que vale a pena fazer. Existe alguma história que você contou sobre si mesmo durante anos e que hoje você percebe de forma diferente? Algo que parecia uma limitação, mas que com o tempo revelou um aprendizado? Se quiser compartilhar, escreva nos comentários. Às vezes, quando lemos as histórias uns dos outros, descobrimos perspectivas que nunca teríamos percebido sozinhos. O tempo sempre escreve. A questão é: você vai ler?